Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata da racionalização. Mas antes de nós adentrarmos na racionalização, é importante que a gente saiba o que é o fator racionalizante. Bem, esse fator racionalizante, na verdade, é o fator... Por se tratar de fator, não se esqueçam que estamos falando de uma multiplicação, beleza? Ok. Então, esse fator é justamente o elemento do qual, ao multiplicarmos o radical original, esse radical vai desaparecer. Então, geralmente, o que acontece? Eu tenho aqui uma base A qualquer, onde a minha raiz ela é enésima e, de repente, essa minha base A ela tem um expoente qualquer aí, um expoente m. O fator racionalizante é justamente, de novo, esse radicando, onde o seu expoente será a subtração do índice pelo expoente. Então vejamos como é que isso funciona. Vamos supor que eu tenho aqui o primeiro exemplo, olha lá. A raiz quinta de 2 elevado ao cubo. O que acontece? Eu vou repetir aqui a raiz quinta de 2 ao cubo. Só que agora eu vou multiplicar por quem? Vamos lá. 5 menos 3 é 2. Então eu vou multiplicar por raiz quinta de 2 ao quadrado. Por que isso? Porque na multiplicação de bases iguais, e aí independe se essa base está dentro de um radical ou não, tá? Na multiplicação de bases iguais, a gente repete a base. Aqui nesse caso, então, a gente repete a base com o radicando e somos expoentes. Logo, então, 3 mais 2 aqui é 5. E aí, reparem que, ao resolvermos essa soma dos expoentes, o expoente aqui do radicando ficou igual ao índice do radical. E quando isso acontece, a gente cancela ambos. Automaticamente também o radical ele desaparece. E aqui o nosso resultado é justamente igual a 2. Com isso você repara que o radical, que é o símbolo aqui da raiz, ele desapareceu, onde a gente chegou então ao nosso objetivo. Vamos ver aqui esse outro exemplo, olha só. Eu tenho 5 vezes a raiz quadrada de 3. Embora nós tenhamos aqui um elemento só, que é o 5 vezes raiz quadrada de 3, o que acontece? O fator racionalizante ele só envolve o radical. Então aqui vou fazer o seguinte, olha lá. Eu vou repetir o 5 raiz quadrada de 3. Duas coisas bem importantes aqui. Primeira delas, repare que no exemplo anterior, o índice da raiz é 5. Logo, então, aqui eu tenho uma raiz quinta. Aqui nós temos uma raiz quadrada, mas não aparece o índice da raiz. Gente, toda vez que o índice da raiz não aparecer, saiba que ele é igual a 2. Beleza? Até porque é raiz quadrada. Quadrado vem de 2. Ok, outra coisa importante é o 3, que é o nosso radicando, o expoente dele aqui, na verdade, não aparece. Toda vez que você tiver qualquer número, seja ele um radicando ou um número normal, e não tiver expoente, saiba que ele é igual a 1, tá? Então, aqui o que acontece? Eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3, pois, se aqui o expoente é 1, 2 menos 1 é 1. Então, eu reescrevo 3 com o expoente 1. Fazendo isso, o que vai acontecer? Vejamos. Eu vou ter 5 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Pois, de novo, assim como a gente fez anteriormente, na multiplicação de radicais iguais ou radicais com o mesmo índice, a gente repete o radical e multiplica os radicandos, ou multiplica aqui as bases. E nessa multiplicação, você repete a base pelo fato de elas serem iguais e somos expoentes. Então, expoente 1 com expoente 1 dá 2. E aí, nesse caso, em seguida, reparem, a gente de novo cancela o índice com o expoente, onde
essa multiplicação se transforma em 5 vezes 3. E esse resultado é igual a 15. E de novo chegamos ao nosso objetivo, que é justamente eliminar o radical, ok? Uma outra situação é, de repente, eu quero eliminar o radical de uma subtração ou de uma soma entre radicais. E aí nós temos que relembrar do seguinte: eu tenho um produto notável onde a multiplicação da soma pela diferença de dois elementos, ela é igual ao primeiro elemento elevado ao quadrado menos o segundo elemento elevado ao quadrado. E é essa a ideia que a gente vai utilizar aqui. De que maneira? Se eu tenho aqui a subtração, pessoal, eu vou agora colocar a soma desses radicais, tá? Então aqui eu vou multiplicar por... Aliás, eu tinha originalmente raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3. E eu vou multiplicar essa subtração pelos mesmos valores, só que envolvidos em adição ou em soma. Por quê? Porque ao resolvermos essa operação, reparem, isso vai ser igual a quem? Ao primeiro elemento elevado ao quadrado menos o segundo elemento elevado ao quadrado. E aí, de novo, como eu tenho o quadrado de uma raiz quadrada, a raiz quadrada se cancela com o expoente. E aqui a gente faz o mesmo cancelamento, onde essa subtração agora, ela se resume em 5 menos 3, cujo resultado é igual a 2. E com isso, de novo, a gente chega no nosso objetivo, que é desaparecer com o radical. Belezinha? Então, inicialmente, é muito importante que você entenda que nós temos que utilizar o fator racionalizante para trabalharmos com a racionalização. Bacana? Vamos continuar aqui nossa aula então, acompanhe comigo. Beleza, pessoal. Agora, o que é a racionalização? Primeira coisa, a racionalização é uma ferramenta utilizada em fração, quando na fração o denominador, que é justamente o elemento que fica embaixo dela, representa uma raiz não exata. Por quê? Olha lá. Racionalizar uma fração é substituir o denominador irracional por um denominador racional. Atenção aqui para essa denominação. O que é um denominador irracional? Gente, irracional é todo e qualquer valor numérico que não representa uma fração, ou quando ele não pode ser representado por meio de fração. E aí, geralmente, esses denominadores irracionais, ou números irracionais até, são números que são representados por raízes não exatas. E aí depende se eu estou trabalhando com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, qualquer tipo de raiz que não seja exata. Vejamos aqui alguns exemplos. A raiz quadrada de 2, ela não é exata. E essa raiz quadrada de 2 está no denominador aqui da fração. Agora, essa fração, ela pode ter raiz não exata no numerador, ou seja, em cima? Em cima pode. Agora, por que ela não pode ter embaixo? Qual é o objetivo de racionalizar? É justamente por causa do seguinte: vamos supor que em algum momento, de repente, você precise achar o resultado dessa fração, o qual, essa fração, ela representa uma divisão. Quando você transforma, por exemplo, assim, é muito mais fácil eu pegar uma raiz que não é exata e dividir por um número racional, ou um número inteiro, ou natural até. É muito mais fácil resolver essa divisão e achar um valor aproximado do que, de repente, dividir um número ou até mesmo uma raiz por outra raiz que não é exata. Por quê? Porque aqui nós temos o número irracional. E aí lembre-se que, de repente, o número irracional, ele não possui período. É uma dízima não periódica.
E quando a gente tem dízimas não periódicas, essas dízimas não podem ser escritas em forma de fração, onde, não podendo escrever em forma de fração, a dificuldade em resolver uma divisão será muito maior, tá? Então, na verdade, a racionalização é uma facilidade para você resolver uma divisão caso seja necessário, tá bom? E aqui nós temos essas três situações, ó. Eu posso ter também no meu denominador uma raiz quadrada ou qualquer tipo de raiz acompanhada de um número inteiro. Pode? Pode. Ou eu posso ter na minha fração tanto o numerador quanto o denominador com raízes quadradas ou qualquer tipo de raiz não exata. Agora vem a pergunta. Beleza, professor, eu já entendi o porquê de racionalizar e já entendi como que aparecem essas raízes nas frações. Mas como é que a gente faz para racionalizar? É isso que eu vou te mostrar a partir de agora com alguns exemplos. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal? Nesse nosso primeiro exemplo, vamos trabalhar aqui a racionalização de três frações diferentes. Vamos lá. Na primeira delas, eu tenho 3 sobre a raiz quadrada de 2. Atenção! A raiz quadrada de 2, o fator racionalizante, como nós vimos no início da aula, quem será? Quando você tem uma raiz sozinha, seja a raiz quadrada, basta você pegar a fração e multiplicá-la em cima e embaixo por essa raiz ou por esse valor que aparece aqui embaixo. Primeira coisa, por que eu tenho que fazer a multiplicação em cima e embaixo? Justamente por causa do seguinte, essa fração que eu coloquei aqui de azul, reparem que eu tenho dois valores iguais em cima e embaixo. Ou seja, essa divisão ela é igual a 1. E quando a gente multiplica esse valor por 1, o seu resultado final não se altera, que é o que a gente quer. Eu só estou transformando, eu não estou alterando a fração, beleza? Ou o resultado dela. Então vamos lá. Multiplicando aqui em cima eu tenho 3 vezes a raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2. Aqui embaixo reparem que eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, onde 2 vezes 2 é 4. O que acontece aqui? Em cima eu vou repetir, ó, 3 raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, a raiz quadrada de 4 nós sabemos que vale 2, pois 2 vezes 2 é 4. Com isso, então, chegamos ao nosso objetivo, que é eliminar a raiz do denominador, deixando aqui um valor racional. Então, acabamos aqui a primeira racionalização. Uma dica que eu te dou é a seguinte: se aqui embaixo eu tiver a multiplicação de duas raízes quadradas iguais, basta você eliminar o radical e deixar o valor aqui no resultado sozinho, sem o radical. Bacana? Segundo exemplo, olha só. Eu tenho 2 sobre 3 raiz quadrada de 5. De novo, a racionalização ela só envolve o radical. Logo, então, como aqui é a raiz quadrada de 5, eu vou multiplicar com raiz quadrada de 5 em cima e embaixo, onde teremos a seguinte fração. Repare, em cima, 2 vezes raiz quadrada de 5 é 2 raiz quadrada de 5. Ou seja, pessoal, você não tem como resolver a multiplicação entre os números se eles estiverem um dentro e um fora de um radical. Aí não pode. O que a gente faz? Só junta os dois, beleza? Aqui eu vou ter 3 vezes a raiz quadrada de 25, onde o que vai acontecer? Em cima eu tenho 2 raiz quadrada de 5 e embaixo eu tenho 3 vezes 5. Por que 3 vezes 5? De onde veio esse 5? Esse 5 é o resultado da raiz quadrada de 25. E aí, para finalizarmos essa raiz, eu vou ter o seguinte, ó, 2 raiz quadrada de 5 sobre 15.
que é justamente a multiplicação de 3 por 5. E de novo aqui nós conseguimos eliminar a raiz não exata do denominador, deixando apenas um número racional, que é justamente o nosso objetivo, beleza? Outro exemplo, olha só, eu tenho raiz quadrada em cima e embaixo, mas a racionalização, pessoal, ela se dá apenas pelo valor de baixo, tá bom? Então aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Opa, agora eu tenho radicais iguais. Como assim? Eu tenho raiz quadrada vezes raiz quadrada. Beleza. Então a gente repete a raiz quadrada e aí nós podemos resolver a multiplicação dos valores que estão lá dentro. Logo então, reparem, 7 vezes 3 é 21. Beleza. Aqui embaixo, olha lá, raiz de 3 vezes 3 me dá a raiz quadrada de 9, cujo resultado é igual a 3. Professor, a gente não pode dividir 21 por 3 de forma exata? Com toda certeza, mas cuidado. Esse 21 está envolvido em radical e esse 3 não. Então, embora nós possamos dividir os valores numéricos, mas como eles estão em situações diferentes, a divisão nesse caso não será possível. Onde então a gente finaliza aqui essa nossa fração. E de novo chegamos ao nosso objetivo, que é eliminar o número irracional do denominador, deixando apenas no numerador, se possível. Beleza, pessoal? Vamos agora a mais um exemplo onde a gente vai trabalhar agora raízes com índice diferente de 2. Acompanhe comigo. Ok, pessoal, nessa segunda parte de exemplo, reparem que agora as nossas raízes elas possuem índice diferente de 2, beleza? O que eu vou fazer aqui então? Vamos lá. Primeira coisa, não se esqueçam que a racionalização você vai multiplicar por um mesmo valor de acordo com o nosso denominador. Onde, repare o seguinte, aqui eu tenho raiz cúbica, logo então eu vou colocar a raiz cúbica em cima e embaixo. Agora, qual é o valor que vai vir aqui dentro? Repare que o nosso radicando é x, ou a base é x. E o expoente do x, embora não apareça, é igual a 1. Onde a gente faz o seguinte, eu vou resolver a subtração do índice do radical pelo expoente do radicando. Então veja que 3 menos 1 é 2, então vou multiplicar, aliás, eu vou colocar aqui dentro x ao quadrado. Por quê? Veja bem, quando nós resolvermos essa multiplicação, pessoal, o que vai acontecer? Vejamos, aqui em cima eu só vou juntar esses valores, ó. Então aqui eu tenho 2x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Beleza. Agora, aqui embaixo, reparem. Aqui embaixo, deixa eu colocar aqui de outra cor. Eu vou ter o seguinte, olha só. A raiz cúbica de quem? x1 com x2. Somos expoentes, ó. x1 mais x2, ou x ao quadrado, eu vou ter x ao cubo. Ou seja, eu tenho a raiz cúbica de x ao cubo. E aí, de novo, devido ao fato de nós termos aqui o valor do índice igual ao expoente do radicando, a gente pode e deve cancelar os dois. E aí, nesse caso, fazendo o cancelamento, o que vai acontecer? Eu vou ter 2x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x ao quadrado sobre x. Agora, reparem que antes, esse x ele estava dentro de uma raiz, ou dentro de um radical. Agora não está mais. Ou seja, agora eu posso simplificar o x ao quadrado com x. Por quê? Repare o seguinte, que x ao quadrado é como se fosse x vezes x. Ou seja, é a multiplicação de dois valores iguais.
Então eu tiro um deles e cancelo com esse x aqui de baixo. Fazendo isso, o nosso resultado final será 2x, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado. Com isso, então, pessoal, essa raiz, ou essa fração, na verdade, desculpa, ela deixou de existir e o denominador agora é racional, tá bom? Que é o nosso objetivo. Beleza, temos um outro exemplo aqui, olha só. Eu tenho x sobre a raiz quarta de 27x ao quadrado. Só um detalhe, pessoal. Esse 27, reparem, ele é igual a quem? A multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? Até porque, olha lá, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Ou eu posso escrever como sendo 3 ao cubo. Por que isso? Porque, olha só, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou reescrever, então, a minha fração. Eu vou ter x sobre a raiz quarta de 3 ao cubo sobre x ao quadrado. Beleza? E agora, olha lá. O que vai acontecer? Eu vou, aqui nesse caso, descobrir o nosso fator racionalizante, onde eu tenho x sobre, eu tenho que multiplicar por quem? 4 menos 3 é 1, então eu vou deixar o 3 com o expoente 1. E 4 menos 2 é 2, então eu vou deixar com raiz quarta de 3x ao quadrado. Não se esqueçam, pessoal, que o fator racionalizante ele depende única e exclusivamente do nosso denominador, beleza? Por que eu fiz isso? Justamente porque quando eu for multiplicar ou resolver essa multiplicação, reparem, aqui eu tenho x que multiplica raiz quarta de 3x ao quadrado sobre raiz quarta de 3 à quarta x à quarta, ok? E aí, nesse caso, olha lá, como esses valores, eles possuem todos o mesmo radical, o mesmo índice e o mesmo expoente, eu posso simplesmente tirar o radical. Então, vai ficar o seguinte, olha só, é x que multiplica raiz quarta de 3x ao quadrado sobre 3x, beleza? E aí, nesse caso, moçada, o que acontece? Como eu tenho x em cima e x embaixo, a gente pode e deve cancelá-los. Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa racionalização de que maneira? Eu vou ter, então, a raiz quarta de 3x ao quadrado, tudo isso sobre 3. E aí, finalizou aqui a nossa racionalização. E aí, de novo, você pergunta, mas professor, se o senhor cortou x com x, eu posso cortar também aqui o 3 com 3? Nesse caso, não. Por quê? Porque se você reparar bem, esses dois x's que eu cortei aqui, ambos estão fora do radical. Ou mesmo se ambos estivessem dentro, tá? Aqui nesse caso, eu tenho um 3 dentro do radical e um 3 fora do radical. Sendo assim, a gente não pode simplificar. Beleza, pessoal? Vamos agora a mais um exemplo onde nós temos adição ou subtração no denominador. Beleza? Acompanhe comigo aí. Ok, pessoal. Nesse último exemplo, reparem que agora, nos nossos denominadores, nós temos números irracionais envolvidos em soma ou subtração. Como é que a gente faz? Vamos lá. Nós vimos no início da aula que o fator racionalizante de uma adição é a subtração dos mesmos elementos. Logo, então, se aqui eu tenho 2 mais raiz quadrada de 2, eu vou colocar 2 menos a raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Onde o que acontece? Como eu tenho que resolver essa multiplicação, esse 6 ele passará a multiplicar de forma distributiva. Então, veja, 6 vezes 2 é 12,
12 menos 6 vezes a raiz quadrada de 2, que é 6 raiz quadrada de 2. Beleza. Agora, embaixo, o que a gente faz? Quando você tem a soma e a subtração em multiplicação dos mesmos elementos, basta você pegar o primeiro elemento e elevá-lo ao quadrado, menos o segundo elemento e elevá-lo ao quadrado também. Detalhe importante, se eu vou elevar uma raiz quadrada ao quadrado, coloque-a entre parênteses. Por quê? Porque aqui nesse caso, eu posso cancelar o expoente com o radical, justamente por se tratar aqui de uma raiz quadrada. E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui em cima eu vou ter 12 menos 6 raiz quadrada de 2. Aqui embaixo eu vou ter 4 menos o 2, onde o nosso resultado é igual a quem? Eu tenho 12 menos 6 raiz quadrada de 2 dividido por 2. E aí, repare o seguinte, reparem que os dois valores aqui em cima, ambos podem ser divididos por 2. Se os dois podem ser divididos por 2, pessoal, então resolva essa divisão. Então, olha lá, 12 por 2 é 6, menos 6 dividido por 2 é 3. Então, nós teremos 6 menos 3 raiz quadrada de 2. Não se esqueçam que isso foi possível justamente por causa do seguinte. Quando você tem subtração ou soma no numerador, a gente pode separá-los. Então, aqui é como se fosse 12 menos 2, aliás, 12 sobre 2, menos 6 raiz quadrada de 2 sobre 2. E esses valores em separado me dão esses resultados aqui, que é justamente o resultado referente à sua racionalização. Bacana? No nosso último exemplo dessa aula, temos o seguinte, olha lá. Eu tenho 4 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Eu vou utilizar a mesma ideia. Então, como esses valores estão envolvidos em subtração, eu vou colocar a adição entre eles. Beleza? Em cima e embaixo, lógico. E aí, de novo, olha lá. Esse 4, pessoal, ele vai multiplicar na forma distributiva, onde teremos o seguinte, acompanhe comigo. 4 vezes raiz quadrada de 7 é 4 raiz quadrada de 7, mais 4 raiz quadrada de 3. Beleza? Aqui embaixo, repare o seguinte. Eu tenho primeiro valor ao quadrado menos o segundo valor ao quadrado. Bacana? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar dessa soma, eu vou voltar para a multiplicação, onde o valor de 7 mais raiz quadrada de 3, eu vou deixar em adição. Por quê? Por causa do seguinte, olha lá. Aqui embaixo, pessoal, esse valor aqui, reparem, vai ficar igual a quem? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, o valor é 7. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, o valor é 3. E 7 menos 3 é 4. Então, 4 será o nosso novo denominador. Mas atenção, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. A gente pode e deve cancelá-los. Ou seja, o nosso resultado final é igual a quem? A raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Mas, professor, peraí, o senhor falou que o objetivo principal é cancelar os radicais que não são exatos. Isso não foi feito aqui. Cuidado, gente. Eu devo cancelar os radicais não exatos do denominador. Aqui eu não tenho mais fração. Então é como se tivesse aqui embaixo o valor igual a 1. Então, de qualquer forma, nós conseguimos chegar no nosso objetivo. Com isso, então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde nós trabalhamos hoje a racionalização, tá? Que é uma ferramenta muito importante dentro da matemática
e que vai te ajudar bastante na resolução de operações com frações envolvendo radicais. Se você gostou aqui da aula, dê um curtir, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, pessoal. No mais, muito obrigado e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, galera!